Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. E hoje eu tenho aqui uma amiga queridíssima, amada, presente de Deus. Eu tenho sido muito presenteada e vocês têm me ouvido falar sobre isso. Cada convidada que chega aqui é uma alegria e hoje é um prazer e uma honra ter você aqui conosco, Marilene. Muito obrigada, Simone. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E vou falar para vocês o tema, né? Já apresentei aqui a convidada, já ela vai dizer quem ela é. Mas o nosso tema hoje é um tema muito importante, necessário e difícil. Suicídio, como preveni-lo? Pois é, estamos no mês de setembro, mês amarelo. É um tema doído para muitas pessoas, difícil, mas extremamente necessário, né? Existe sim um sofrimento, uma dor na alma, né, que muitas vezes leva as pessoas a um desespero de terminar um sofrimento, mas acaba, né, tendo aí uma questão para terminar esse sofrimento, acaba terminando a vida. E isso é difícil, é doído, é muito complicado, mas nós não podemos ser negligentes de não reconhecer sinais, reconhecer que isso está muito mais perto de nós e como nós podemos ser um agente usados por Deus para ajudar pessoas que estão em sofrimento, né? Dentro das nossas igrejas isso existe, fora dela também existe, mas nós não podemos ser negligentes. Mas antes de eu continuar, já vai aí, curte esse podcast, apesar de ser um tema delicado, mas vai lá, curte, comenta, vai nas suas redes sociais e já compartilhe. Usa as suas redes sociais para você ser um canal de bênção de Deus na vida de outras pessoas. Divulgue esse conteúdo para que muitas pessoas possam ouvir e serem abençoadas, serem alertadas, serem instruídas de como reagir, o que fazer, como pedir ajuda, enfim, vai lá, sirva de bênção na vida de alguém, tá? Então curte, comenta, compartilha e vai lá no Instagram e curte a nossa página mulheres.ict e também o @podcast Aprendendo com Elas, tá bom? Minha querida, quem é Marilene? Quem é a Marilene? A Marilene é serva de Deus. Amém. Né? Eu acho que isso vem em primeiro lugar na minha vida. Né? Antes de qualquer título, de qualquer formação, né? A minha maior pretensão mesmo, né, é continuar para sempre, eternamente, sendo serva de Deus. Né? Mas o Senhor, né, me capacitou. Né? Eu falei muito para algumas pessoas essa semana, né, a respeito, né, do meu chamado e da minha vocação, né? Eu aprecio cuidar de ovelhas feridas, Simone. Ovelhas feridas, ovelhas confusas. Então o Senhor me deu a profissão de psicóloga, né? Então eu sou formada há mais de 30 anos, né, em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Aprovou o Senhor que eu fizesse também seminário teológico pelo Betel Brasileiro, também aqui em São Paulo. Fiz pós-graduação em psicopedagogia, psicologia organizacional e também, como eu trabalhei em gestão de pessoas, eu fiz MBA pela Fundação Getúlio Vargas em gestão estratégica de pessoas, né? Porque eu também sou envolvida em liderança de igreja, sou esposa de pastor, casada com o Carlos Antônio, que ficou lá no Betel Brasileiro hoje, do Jardim Jaçanã. Eu sou da Zona Norte, né? Nasci em Santo André, mas hoje, né, a minha casa é lá pertinho do Tucuruvi. Opa! Muito bem, obrigada, viu, Marilene, mais uma vez, né, de você estar aqui com a gente, para que a gente oriente, aborde sobre esse tema, suicídio, né? Como preveni-lo, que sinais a gente pode estar atentas, né, percebendo em pessoas que estão ali convivendo com a gente.
Ok, Simone. Os sinais, por incrível que pareça, são bastante sutis. Eles começam, né, com aquela característica que a gente entende de sinais depressivos, principalmente. E isso não é só aquela questão de uma tristeza, de um retiro fechado no seu quarto, onde a pessoa deixa de fazer atividades que antes lhe davam prazer, que eram significativas para ela. Não é apenas isso. É muito mais do que isso. Muitas vezes a pessoa até apresenta sinais de irritabilidade, mas o que a gente enxerga sempre nas pessoas que demonstram ideações suicidas é que essas pessoas, quando nós vamos conversar com elas, elas simplesmente não nos apontam saídas. Elas não conseguem mais ver pela janela da vida esperança. E tem um sofrimento muito intenso acerca da vida, acerca das coisas que ela está vivendo. E ela começa a pensar muitas vezes até silenciosamente, viu? E no desejo de fato de tirar a própria vida. E eu sempre assinalo para as pessoas que pessoa que tem ideação suicida não é uma pessoa covarde. E, por incrível que pareça, também não é uma pessoa que deixou de acreditar em Deus, nas soluções grandiosas e maravilhosas que o Senhor poderia dar para ela. Ela simplesmente quer acabar com a dor, ela quer acabar com o sofrimento. Ela ama a vida, viu? A pessoa suicida não é uma pessoa que não gosta de viver. Muito pelo contrário, ela só quer acabar com a dor do sofrimento dela. É simplesmente isso. Agora, é simplesmente isso, mas é complexo. Complexo da gente entender, né, como é que começa de verdade essas ideações. Mas nós, como família em Cristo, familiares, tem que ter uma sensibilidade muito grande. E eu acho que essa sensibilidade, Simone, é que está sendo perdida ao longo do tempo nas nossas vidas. Porque nós não percebemos mais as pessoas. Nós não escutamos as pessoas de verdade. Porque existe uma diferença muito grande entre escutar e ouvir alguém. A gente ouve a faculdade que os nossos ouvidos têm. Mas escutar, ter empatia, se colocar no lugar do outro, ser sensível às contingências que essa pessoa está vivendo e atravessando, é que foi perdido ao longo do tempo na nossa sociedade. Eu arrisco dizer também até das nossas igrejas, porque a gente vive numa correria desenfreada, vivemos lutando contra o tempo e não percebemos, né? Não estamos sensíveis de verdade às dificuldades que as pessoas estão atravessando. E a pessoa que desenvolve uma ideação suicida, por incrível que pareça, ela pode estar bem pertinho de você e você não ter notado. Triste isso, né? Triste, porque sim, assim, isso que você está falando é muito pertinente, infelizmente, né? Assim, as pessoas, elas estão deixando de se conectarem. Sim. Na correria eu não quero nem ouvir o que o outro tem para dizer, porque se eu não paro para olhar para as minhas próprias dificuldades, como é que eu vou dar conta do outro? Né? Muitas vezes a gente vê as pessoas nessa dinâmica de vida, elas não param, né, para olhar para si, para cuidar de si, para entender o que muitas vezes o sofrimento que elas estão enfrentando, porque vamos empurrar com a barriga, vamos, né, porque não tem com quem conversar, as pontes não foram construídas, ou se foram construídas, não foram feitas as manutenções, né? Sim. E aí fica difícil, né, poder chegar, como é que eu vou chegar e falar para o outro que eu não estou bem, né? Quando a gente fala em ideação suicida, são assim, as ideias, né? Porque está lidando com um sofrimento que é difícil, que é dolorido, e não é uma dor, muitas vezes não é nem uma dor física, né, que a gente pode tomar ali um remédio, mas é uma dor de alma. É uma dor de alma, né, e o quanto isso aflige, né, e aí para dar fim a isso, tem que acabar com esse sofrimento. Só que
é a vida, né? A vida que pulsa. Sim. E é muito triste, porque dentro das igrejas a gente vê isso. Exato, Simone. E quando a gente fala de conexão, entendam bem, nunca na história da humanidade nós podemos ter a possibilidade de estar tão conectados, né, através dos dispositivos eletrônicos, das telas, enfim, dessa coisa chamada cyberespaço, redes sociais. Mas nunca também na história da humanidade a gente esteve tão longe um dos outros, porque a conexão, né, ela se faz a partir do relacionamento real, em tempo real, como eu estou fazendo aqui com você agora. Eu estou olhando dentro dos seus olhos, eu estou sentindo, né, o tom da sua pele, né, estou vendo as suas emoções através da sua gesticulação e através da sua postura corporal. Todas essas coisas, elas se perdem através dos caminhos virtuais. E isso também é algo que a gente pode correlacionar com essa dor tão angustiante, porque a pessoa se sente também extremamente sozinha. É, porque também no mundo virtual, você vê o outro, parece que a vida do outro é tudo certo. Sim, tá é perfeita, maravilhoso. tá lindo, o outro tá tão feliz. Tudo acontece de bom na vida do outro, de ruim tá acontecendo na minha, mas no outro, olha, tá sorrindo, tá feliz, tá, né? Quantas curtidas, quantas... E sim, Simone, existem estudos científicos que corroboram nessa questão. Porque o que acontece? Vamos pegar uma plataforma chamada Instagram. É tudo na idealização. Os melhores pratos, as melhores roupas, os melhores corpos, até os cachorrinhos. Parece que são mais bonitos do que aqueles que a gente tem lá em casa, são mais interessantes, né? São mais espertos. É tudo numa base de idealização. Só que se você fica sob controle disso muito tempo, por exemplo, jovens e adolescentes, né, que figuram aí no ranking, no topo, né, dessa ideação suicida, em números de suicídios, principalmente aqui na realidade do Brasil. Eles vivem sob o controle do quê? Dados já dão conta de que eles estão passando 8, 9 horas por dia nas redes sociais. E se eu estou passando tanto tempo assim me alimentando de idealizações, isso vai mexer com o meu pensamento. Porque a ideação suicida, ela começa onde? No pensamento. E depois ela se transforma no comportamento fatídico, que é o quê? Você, de fato, fazer aquilo que a gente não quer que aconteça, que é tirar a sua própria vida. Então as redes sociais, elas contribuem muito no avanço disso. No Brasil, se a gente for falar de alguns indicadores, Simone, que eu acho pertinente a gente colocar nesse momento, o Brasil hoje figura em 9º lugar no ranking mundial de ideação suicida e de suicídios. E infelizmente, se a gente for falar de questão de faixa etária aqui, a gente vai falar de pessoas jovens, de pessoas adolescentes. Quando nós nos formamos lá em 1992, faz tempo, gente, a gente não ouvia disso não. Olha só, Brasil é o país da alegria, do carnaval, né? Do calor. Nossa, povo brasileiro é maravilhoso. E é interessante, com a partir do advento das redes sociais, principalmente lá para 2010, 2011, principalmente, como esse número ele mudou drasticamente. E aí vieram o quê? Hoje o Brasil é o 2º colocado, se eu não me engano, no uso do Instagram. E aí, não por acaso, correlacionando, né? Não estou dizendo aqui que todo mundo que utiliza Instagram vai ficar deprimido, vai ficar ansioso e muito menos vai ter ideação suicida. Eu quero dizer que todo uso descontrolado vai causar problemas muito sérios. Mas é interessante que a gente pode notar que não por acaso o Brasil é hoje o país mais ansioso do planeta Terra e é o 4º em número de depressão no mundo. Repito, 30 anos atrás isso não aparecia nem nas disciplinas das nossas faculdades. Isso é muito sério. Muito sério. E nós, como nação, precisamos acordar para isso.
né? Precisamos acordar para isso, mas assim, o que a gente pode fazer no nosso raio de alcance, né? Em relação a essa questão. Ok, uma andorinha sozinha não faz verão, ela consegue fazer barulho, então, né? Mas o que a gente, como igreja, tá? Como igreja, alcançando quem está ali ao nosso alcance, o que nós podemos estar fazendo em termos de orientação para os pais, de conversa com esses adolescentes, com essas crianças, porque hoje, né, gente, o bebê sai da maternidade fazendo assim, ó. Não, quando eu vejo o bebê, eu falo assim, você não tem nem coordenação motora para fazer isso, e tá lá, ó, com o dedinho. Eu falo, não, gente, sai da maternidade assim, ó. Não, com certeza, uma autoestimulação, isso daria outro podcast, nossa, inclusive. Gente, tudo bem, não sou contra as redes sociais, elas estão aí, as mídias, enfim, mas a questão é qual é o limite que vai se dar para isso, qual é a atenção que tem que vir junto do consumo dessas mídias para entender o limite que eu tenho que estabelecer, o que disso é real, o que não é real, né? O quanto disso está afetando a minha mente, né? E quais são os projetos que eu posso ter, os projetos, tô falando aqui, nós adolescentes, né? Assim, sim. Representando aí, porque é sério isso, né? É muito sério, Simone. E aí é que tá, né? Esse limite, qual seria esse limite? Eu já parto de um princípio bíblico, né? Que a vida da gente tem que ser temperada. Tudo que é destemperado, desequilibrado, vai causar problemas gravíssimos e sérios. Então, esse limite, ele deve ser conhecido por cada um de nós. Né? A partir do momento que eu estou deixando de fazer coisas importantes na minha vida e eu estou me dedicando, eu estou com uma atenção dedicada às redes sociais, isso é problemático. Então, quando você fala do contexto de igreja, né? Olha, eu acho que a primeira coisa, né, que nós como igreja temos que abrir mais os nossos púlpitos, né, os nossos espaços de aprendizagem, seja nas escolas bíblicas dominicais, em formato de palestras, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas em termos de conscientização, seja adolescente, seja jovem, né, seja adulto, seja o pessoal da melhor idade, né, porque é a melhor idade, tá bom? Não é terceira idade não, melhor idade. A respeito disso, a gente já vai começar a criar, através da conscientização, a mudança do pensamento. Quando nós criamos a mudança do pensamento, a gente cria o quê? Um potencial maior de sensibilização da igreja para essa dificuldade. Quando eu estou falando aqui para vocês que é muito importante a gente ativar a nossa escuta, eu acho que você aí do outro lado já deve estar se perguntando, quando é que eu estou deixando de escutar as pessoas de verdade? Né? Eu estou deixando de escutar as pessoas de verdade quando eu estou na igreja, simplesmente sento no meu banco, na minha cadeira, seja qual espaço que você frequenta, e eu não estou nem atento à reação do outro. Eu não procuro me conectar de verdade com a pessoa. Então, um grande caminho seria, primeiro, a conscientização, e aí ativar a minha escuta. Trabalhar prestando muita atenção no outro dentro da igreja, me conectando com essa pessoa, tentando entender onde ela mora, como ela vive, quem é o repertório de ajuda que essa pessoa tem, como é que ela está. Conversar, não conversamos mais. Muitas vezes, por conta da correria, não, porque se o culto é de manhã, a correria tenho que almoçar, preparar almoço, fazer outras coisas. À noite, não, porque eu tenho que correr, porque ainda tem outras coisas para fazer, para eu me preparar para a jornada de trabalho durante a semana. E aí a gente não cria espaços para conexão. Então, eu acho que um grande papel da igreja hoje é trabalhar a conscientização e a conexão dos seus membros. Bom, e aí,
prevenção começa por aí. A gente tem outras etapas. Porque quando nós nos conectamos, Simone, e eu passo a conhecer mais a respeito da tua vida, eu começo a entender as suas necessidades. E a partir das suas necessidades eu vou entender. Você mora sozinho? Quem é a sua rede de apoio? Não, eu não tenho ninguém. Nossa, eu tô vendo que aquela irmã passa domingo atrás de domingo, semana atrás de semana, e aquele semblante que tem me incomodado, e ela tem contado coisas que muitas vezes tem me perturbado. Aí tá na hora de eu ativar o que eu chamo de rede de apoio. Quem é essa rede de apoio? Quem é a família dessa pessoa? A igreja, sim, deve se envolver nesses casos. Deve entender quem é essa família, procurar visitar, saber quem é essas pessoas, porque a pessoa que está numa fase dessa, ela precisa de rede de apoio. E é aí onde até nós, como psicólogos, dentro até do setting terapêutico clínico, a gente vai comunicar esse paciente, olha, eu vou ter que entrar em contato com a sua família, eu vou ter que contar para a sua família o que você está vivendo, vou ter que receber essa família aqui para conversar e para a gente entender o que mais essa família pode ajudar a gente a resgatar essa pessoa e evitar, sim, né, uma dificuldade extrema que seria a pessoa com essa angústia querer tirar a própria vida. E às vezes se a pessoa não tem, e às vezes se a pessoa não tem ali uma família, é a igreja. Quer dizer, você está inserida numa comunidade religiosa, quem é o teu líder? Né? Simone, você como psicóloga também, você deve viver isso. Quando a gente encontra um paciente nessa condição, é a primeira coisa que eu vou investigar, quem é a rede de apoio. Vem cá, como é que você cuida da tua vida espiritual? Até para a pessoa que não é cristã, como é que você cuida da tua vida espiritual? Porque a gente precisa resgatar e entender quais são os níveis de esperança que essa pessoa tem ainda nessa vida e resolução de todas essas coisas. Começar a ajudar essa pessoa a ter uma mente resolutiva. Quando ela começa a ter uma mente resolutiva, ela começa a entender que sim, há uma esperança. E aí, quem é que vai fortalecer e reforçar toda essa condição? Queridos, sim, a igreja tem esse potencial. O corpo de Cristo tem esse potencial, sim. Nós podemos, né? Nós podemos resgatar, nós podemos trabalhar tudo isso com essas pessoas, porque nós somos uma grande família, a gente não pode nunca esquecer disso. Esse é o grande chamado da igreja, viver em comunhão. Por isso, desculpe, Simone, vou falar uma coisa aqui que eu sei que muita gente às vezes até não concorda, mas eu não acredito de verdade que você pode viver igreja sem estar dentro da igreja, sem fazer isso que eu vou fazer agora com a Simone, ó. Ai, apertar a mão dela, sentir o calor, né, dessa mão, né, dessa expressão tão linda. Não dá. Isso o inimigo tentou fazer com a gente agora na pandemia. O pessoal achou assim, não, eu posso assistir culto pela internet. Meus queridos, de vez em quando, se você estiver acamado, resfriado, vim para a igreja, né, para transmitir alguma coisa pro teu irmão, tudo bem. Mas isso não pode ser rotina. E aí as pessoas vão se isolando, vão cada vez mais se sentindo sozinhas e sem eco acham que aquilo não tem mais jeito. E aí a angústia de alma começa a aparecer. E olha, a gente tem visto nessas estatísticas, sim, cristãos. A gente tem visto, sim, pastores. A gente tem visto. E eu posso apontar para essas pessoas e dizer assim, não criam em Deus, não tinham fé? Não. Não fiquem chocados, mas são pessoas de fé, sim, são pessoas que acreditam em Deus. Sim. Elas só não entendem ou não querem mais esperar a intervenção de Deus mesmo, porque a coisa tá tão dura, tá tão terrível, que eu não tô aguentando mais nem esperar essa intervenção. É muito triste, assim, quando a gente vê que muitas igrejas se tornaram como que rodoviárias, sim, né? As pessoas chegam, né? Elas querem ouvir uma palavra, né? Então elas vêm para o culto já está em andamento. E antes de terminar o culto, se bobear, elas já saíram ou elas já estão ali na porta, ou assim que o amém é dito, já saem. Não investem, né? Porque assim, o que é, na verdade, investimento?
investimento, eu nunca vejo, quando eu penso nessa palavra investimento, Marilene, eu nunca penso em perda. Investimento para mim significa ganho, significa eu ter que colocar algo, mas eu vou receber. Né? Eu vou ter esse ganho, mas eu preciso colocar algo. Não tem como alguém fazer um investimento, né, por mim e eu receber isso. Eu tenho, para mim existe isso, está implícito, eu tenho que me implicar, mas eu vou receber. Né? Então, quando eu penso na igreja como corpo de Cristo, como uma comunidade, para mim isso é vida, né? Vida, porque assim, como foi importante na minha história esse sentido de pertença, família, estar ali. Com todas as dificuldades que uma igreja ela possa ter, porque são seres humanos e são falhos, né? Então não existe uma igreja perfeita, mas assim, o quanto tudo isso para mim era muito forte e isso me trazia força até para enfrentar as dificuldades em estágios diferentes da vida. Então eu sempre vi o corpo de Cristo como um corpo que tem vida, que gera vida e que pode ser agente de cura, né? E é muito triste quando a gente vê hoje pessoas que elas não né? Tudo bem, tivemos aí a pandemia, teve que ter aquele afastamento, ok, mas isso já passou, graças a Deus. Graças a Deus. Né? E gente, para mim foi terrível não estar na igreja. E eu confesso para você que quando a gente voltou, o primeiro culto, e que estava tudo demarcado, você tinha que medir as distâncias, não podiam ser juntar todas as pessoas. Gente, o primeiro culto eu fiquei, não, cadê o povo? Não, eu tenho que ver, eu preciso abraçar, eu preciso. Como foi difícil, né? A gente tinha que obedecer o protocolo ali e tal. Mas assim, hoje para mim é tão satisfatório. Quando eu chego na igreja, eu posso abraçar, eu posso ver as cadeiras ocupadas, né? As pessoas vindo para a igreja, isso é muito satisfatório. Agora, é claro, é muito triste, né, Marilene, a gente vê famílias que não estão passando para os filhos esse compromisso, essa vivência, né? Parece que assim, eu já vivi igreja, eu já tive, parece assim, de alguma forma foi no DNA, né, para os meus filhos, a vivência com Cristo, essa coisa de irmandade, de estarmos ali juntos em comunhão, e não, né? Simone, é uma coisa muito terrível, né? Porque a gente vai aqui também dar muitos giros, mas a gente vai acabar na família. Porque tudo começa na família. Pai e mãe tem que ter comportamento modelar em relação a Cristo, porque o seu filho, ele começa a criar as primeiras experiências, as primeiras vivências através, né, do modelo que está na tua vida. E nós temos que estar presentes para que, desafiando os filhos a terem suas experiências, suas vivências com Deus, eles possam ter experiências reais com o Senhor. E isso só se faz através de uma vida de intimidade. Intimidade com Deus é estar sim lendo a palavra, ter o compartilhamento de palavra em casa, vida de devocionais, culto doméstico, que às vezes a gente fala assim, tem certos meios que eu falo essa frase, as pessoas ficam assim, com aquele olhar espantado. Que é isso? Que é isso? Que é culto doméstico? Sim! É o culto. Pai, mãe, filho, compartilhando seus problemas, suas dificuldades. Quantas vezes a gente pode realmente ter contato, às vezes até com o problema do jovem, do adolescente, porque ele está compartilhando no motivo de oração dentro do culto doméstico. E aí você cria intimidade com seus filhos. Eu acho que um grande problema hoje também é essa intimidade que tem sido perdida no aspecto relacional e familiar dentro de casa. E aí não se lê a palavra, não se ora junto, não se tem um culto doméstico,
né? Você ainda, famílias, infelizmente, através dos maus exemplos, às vezes vê coisas que não gostam dentro da igreja. Não, igreja é comunidade de amor, é comunhão, mas é feita de pessoas. E pessoas têm problemas, pessoas têm defeitos, têm dificuldades. O pastor tem dificuldade, o líder tem dificuldade, o diácono tem dificuldade, os irmãos têm problemas. Você nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Agora, o pior é quando a gente chega em casa, falando mal às vezes até desses ambientes de igreja que nós frequentamos. E aí você quer que seu filho ame a igreja. Ele começa a ver aquilo e fala, minha mãe reclama, meu pai reclama, para que eu quero ir para essa igreja? E aí começa realmente a ter problemas muito sérios. Vocês veem que assim, até dessa temática a gente vai resgatando essas questões, né, Simone? Elas estão sempre muito interligadas. A gente tem que vigiar demais em relação a isso. Você sabe uma coisa que eu falo, Marilene? Eu falo assim, olha, o noivo é ciumento. O noivo é ciumento, né? Quem é o noivo da igreja? É Cristo. E falar mal da igreja, né, o noivo não gosta. Não estou dizendo para nós sermos coniventes com erros que a palavra de Deus coloca ali, muito clara e evidente. Não estou dizendo isso. Mas, assim, tem pessoas que veem defeito em tudo, falam mal de tudo, não se envolvem, reclamam, né? Geralmente, assim, quando acontece, né, de alguém vir reclamar para mim, ok, eu acolho aquela reclamação, tento entender qual é a motivação daquilo, qual que é a verdade sobre aquela queixa, né, aquela reclamação. Mas aí eu viro para a pessoa e falo assim, ok, tá, você falou, eu entendi, é isso, e agora eu quero que você me traga a solução disso, né? E às vezes a pessoa, não, tem que fazer isso. Eu falei, tá, ok. E quando é que você vai participar dessa solução? Porque a solução que você traz tem que te implicar para, né, a gente ganhar essa vitória, e você tá junto, né? Porque se você tá detectando um problema, você vai ter que ser parte da solução. Exato. Né? Então, como é que a gente pode caminhar nisso? Enfim, eu acho que a igreja, ela tem as suas questões, mas ela ainda traz, e isso é algo precioso, um sentido de pertença, né? Mas eu só posso pertencer se eu estiver lá, se eu me sentir parte, porque se é um ambiente estranho para mim, que eu não, dificilmente eu estou lá, né? De vez em quando lá eu apareço, as coisas estão acontecendo, aí eu não me sinto parte, aí eu acho que eu estou sendo excluída, mas eu também não faço por onde. As famílias, por exemplo, né? Às vezes eu converso aqui com famílias, eu falo assim, olha, seu adolescente precisa ter amigos dentro da igreja. Para ele ter amigos dentro da igreja, você precisa trazê-lo. Exato. E aí são essas questões, entende? Muitas vezes nós é que causamos, inclusive, as limitações das conexões saudáveis que os nossos filhos, nossos jovens já deveriam ter dentro do ambiente da igreja. Agora, você é uma pessoa envolvida? Você participa? Você participa das resoluções? Está ali arando, né? Cuidando? Dificilmente você sai reclamando. Por quê? Porque você está participando do processo. Quando nós estamos de fora do processo, apenas observando, nós somos mais seres críticos. De novo, eu também concordo com você. Não que a gente não possa questionar, não que a gente não possa discutir, e isso tudo é muito saudável, porque ajuda a igreja a crescer. Por exemplo, eu não estou percebendo algo que você já percebeu dentro do meu trabalho, dentro das minhas ações, mas você pode participar disso, e isso é crescimento. Agora, o que isso tudo tem a ver com ideação suicida também? Muita coisa, sabe por quê? Porque você já não vê também na igreja como uma rede de apoio para a tua vida, né? E aí você também não vê esperança para a tua angústia, porque você não se sente totalmente apoiado. E isso colabora com a ideação suicida também, né? Muitas vezes existem ambientes extremamente tóxicos e não produzem vida.
Eu ficava muito incomodada, sabe, Simone, logo quando eu me converti, porque eu me converti aos 22 anos. Não sou de família cristã. Os meus pais vieram, inclusive, depois de mim, né? Eu fui a primeira na minha casa. Depois veio a minha mãe, minhas irmãs, e hoje 80% da minha família praticamente é cristã para a glória do Senhor. Então eu não tive esses modelos iniciais que jovens, crianças têm. Eu não tive. Eu tive que os meus modelos primários foram quem? As irmãs da igreja. Por isso que eu amo o Ministério Feminino até hoje. Porque foi lá que elas me abraçaram, cuidaram de mim, me acolheram. Então eu nunca concordei com essa história de que igreja é hospital. Me desculpe, igreja não é hospital. Hospital é lugar de doença. Igreja é lugar de vida, de transformação, porque Cristo transforma as pessoas. Então eu creio muito nisso. Mas se o ambiente, se a igreja, ela está cheia de toxicidade, ela não tem um acolhimento, ela está muito individualizada, aí não tem como nós sermos rede de apoio quando as coisas estão assim. Então eu acho que um convite preventivo é a gente sempre estar de olho na nossa casa. Ela está arrumadinha? Como é que eu posso dar algo que eu não tenho? E aí eu tenho que olhar para o meu comportamento, tenho que olhar para a minha vida e entender, eu sou uma crente saudável? Eu tenho saúde espiritual para oferecer algo para alguém? É uma leitura muito forte, viu? Não é tão simples dela ser feita, não. Mas ela é necessária e ela é pertinente para os nossos dias atuais. As estatísticas estão aí. Eu não sei os dados novos aí do IBGE, né? Meus dados são da OMS mesmo, mas a gente dá conta que a coisa realmente piorou um pouco. Infelizmente, né? Então, assim, é extremamente necessário, né, que como pais, a gente entenda que nós somos um agente muito importante na vida dos filhos para que eles criem conexão, né? Então, a gente primeiro tem que olhar o que anda acontecendo dentro da nossa casa, porque o fato de você muitas vezes falar assim, não, mas meu filho ele não sai, minha filha é mais caseira e tal, e coisa, tá aqui em casa, eu sei onde tá, eu sei o que tá fazendo. O que tá fazendo? Tá lá dentro do quarto. No celular ou no computador. Sim, o que eles andam vendo, né? Com quem que eles andam conversando. Porque é tão interessante isso, né? Dá para o adolescente uma autonomia que eles ainda não têm, né, capacidade, maturidade para administrar. Ai, não, mas eu vou invadir, gente, na minha casa não existe um espaço que eu estou invadindo. É minha casa, né? É minha casa, então não dá. Eu tenho que saber o que está acontecendo dentro do quarto dos meus filhos, no computador, no celular, né? Nossa, mas né? É minha casa, são meus filhos, então eu tenho que saber o que anda acontecendo. Tem que saber, Simone, eu acho impressionante, né? Não vou falar o nome da escola, né, por questões éticas, mas eu tive uma escola aqui, confessional, aqui em São Paulo, que tomou, eu achei uma ação tão corajosa, que ela mandou um post muito bem feito para os pais. Olhem as bolsas dos seus filhos. Nós, por lei, não podemos olhar, mas você pode, porque por lei você é responsável pelo seu filho até os 18 anos de idade. Não queira você descobrir certas verdades na delegacia, né, em outros cenários, ou descobrir que de verdade você não pode fazer mais nada pelo teu filho, porque você não criou uma intimidade suficiente para saber o que havia, inclusive na mente e no coração. Como é duro quando você sabe o que vai na mente e no coração do seu filho através de outras pessoas. Às vezes um professor na escola chama para dizer, olha, nós temos sentido isso na vida do seu filho. Ou um colega bate na porta e fala assim, olha, eu preciso contar para você. Ele não está te contando, mas ele está passando por essa situação. Por que nós chegamos a esse ponto? Essa é a grande questão. Por que é que nós chegamos a esse ponto? Porque a nossa vida foi invadida de muitas outras prioridades e a prioridade não foi a família, a prioridade não foi Deus, a prioridade não foi o conversar, o acolher, o cuidar, não foi. E olha,
por mais difícil que seja, se alguém chegou para você e assim, tirou as vendas dos seus olhos, e você teve consciência de uma realidade que você nem imaginava dentro da tua própria casa, ainda assim foi a misericórdia de Deus, por mais difícil que seja. E você sabe que é uma oração que nós temos que ter coragem para fazer. Chegar diante do Senhor e falar: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa enxergar o que anda acontecendo aqui dentro da minha casa e que eu preciso enxergar. E quando Deus tira do oculto algo e traz às claras, por mais que isso possa te chocar, por mais que isso possa te, assim, você ficar surpreendida negativamente, no sentido de, meu Deus do céu, eu não tinha a menor noção, que a coisa tinha tomado esse rumo, tá tão distante assim, ou tão profundo. Não importa, se apegue com Deus. Porque se Deus, Ele tirou essa venda dos teus olhos, era para que você enxergue a tempo de fazer algo. Então, assim, se apegue com Deus, faça essa oração, eu te desafio. Não é uma oração fácil, simples de fazer, mas ela é extremamente libertadora, quando você tem que tomar consciência do que, qual é a real, mas isso é libertador. E isso quando você ainda tem tempo, de poder fazer isso, ou depois você não ficar assim, puxa, como é que eu não enxerguei, como é que eu não vi, como é que eu não percebi, mas se você conseguir fazer isso em tempo, o caminho não é no estalar de dedos, mas isso vai abrir portas para vitórias, para que você consiga alcançar e resgatar e estar junto. Falando, não, agora eu preciso rever as minhas prioridades, porque às vezes a gente fica tão consumido nas obrigatoriedades, nas demandas, que a gente esquece o que é mais importante. E vidas sempre serão mais importantes do que qualquer coisa, do que qualquer conquista que uma pessoa possa ter. Exato, Simone. E uma coisa também muito importante, quando a gente fala dessa conexão dentro da igreja, rede de apoio dentro da igreja para a evitação da ideação do suicídio, a gente também não pode esquecer que amigo é uma coisa muito importante. Família é prioridade, mas os amigos são muito importantes. Não é à toa que a gente encontra tantos versos bíblicos. Eu gosto muito daquele que fala, que um amigo, se você achou um amigo, nossa, você achou um tesouro, sabe? Se compara a rubi. Rubi é uma pedra tão preciosa, A preciosidade disso, o quanto Deus valoriza esse tipo de relacionamento, o relacionamento da amizade, porque nós precisamos de amigos. Nós precisamos, em muitos momentos, desabafar, colocar para fora o que nós estamos sentindo. E isso não dá para fazer em todos os espaços. Mas quando nós encontramos amizades saudáveis, amizades verdadeiras ao longo da vida, dentro da igreja, isso vai fazer toda a diferença. Isso faz toda a diferença para uma pessoa que tem ideação suicida. Sim, nós conhecemos pessoas que desenvolveram ideações suicidas, mesmo tendo amizades, mas não eram amizades profundas, não eram amizades de proximidade de verdade, porque isso eu dou um outro nome, eu dou o nome de colega, a gente pode dar um nome de contatos, Nós podemos dar esses nomes, mas amigo de verdade é aquele que você fala assim, poxa, eu confio para abrir o meu coração. E quando você abre o coração com um amigo de verdade, você sente aquele alívio, aquela coisa tão gostosa, poder ter o compartilhar, o ajudar, Nossa, como é gostoso a gente ter amigos. Eu posso ajudar, eu posso amar, eu posso abrir meu coração, E a pessoa não precisa esperar nada em troca, nem eu dela também. É uma coisa maravilhosa, é coisa de alma,
né? Que é justamente aquilo que também acaba angustiando a pessoa que tem ideação suicida. Porque, de novo, ela não vê esperança e ela não vê formas de aliviar isso. Até para contar com pessoas. Ela acha que as pessoas ao redor dela não terão um suficiente acolhimento nem apoio para poder ajudá-las a saírem dessa situação. Até porque a amizade não chega pronta, ela é construída. Ela é construída. E intimidade requer isso, requer tempo, né? Requer, porque aí você abre o seu coração, né? Você pode dizer, olha, eu não estou bem, tem algo aqui que está me causando um sofrimento, eu estou muito angustiada, E aí, né, muitas vezes esse amigo vai, opa, peraí, né, essa conversa aqui, porque eu acho que é muito importante também, né, saber ouvir, e você colocou isso bem no começo, a importância, né, de ter essa escuta, né, mas, gente, tem coisas que às vezes é difícil ouvir e a gente tem que estar preparado. Né? Exato. Quando um amigo, né, uma pessoa chega e começa a falar coisa, não, para de pensar nisso, é besteira, olha só, sua vida é tão boa, você tem isso, você tem família, você tem saúde, nossa, imagina, que... Não, a gente tem que saber. Exato, eu acho que é uma das piores respostas que a gente pode dar, porque eu estou fechando meu canal de escuta, eu estou dizendo assim pra você, não fala mais isso não, tá? Porque você deveria ter um coração muito mais grato. Então para. Aí a pessoa fica afugentada, ela fala, poxa, realmente, eu acho que eu deveria ter um coração mais grato. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa fica se perguntando, poxa, será que ela está achando que eu sou ingrata? Então, fecha o canal de comunicação. Fechando o canal de comunicação, a pessoa, inclusive, começa a se sentir culpada. Eu falo assim, não, realmente, né, eu sou a pior criatura deste universo. E a gente tem que ouvir. Por quê? Porque, para mim, pode ser esse copinho d'água aqui. Para a pessoa é uma verdadeira tempestade que está acontecendo na vida dela. Por quê? Porque ela pode tá acontecendo uma coisa que a gente chama em psicologia, que é distorção cognitiva. Eu estou distorcendo a realidade, porque a angústia de alma, a tristeza está tão grande que eu não estou conseguindo discernir, inclusive, a realidade de uma maneira adequada. Coisas que me eram antes coloridas, hoje não são mais. Eu não consigo mais ver aquilo. Gente, a pessoa que está nesse nível, quem é que não ama um pôr do sol? Eu tinha um amigo que ele colecionava fotos do pôr do sol pelos países aonde ele ia conhecendo. Olha, e ele falava assim, isso é um tributo a Deus, porque Deus é maravilhoso, eu posso glorificá-lo através disso também. A natureza é uma das provas e expressões mais tremendas que a gente tem da existência de Deus. Mas a pessoa que está nessa situação, ela não consegue nem ver o pôr do sol de uma maneira adequada. Ela não consegue ver aquilo mais. Perdeu a graça. Já pensou? Isso é muito forte. Por isso que a sensibilidade, a escuta, Simone, dão essa condição pra gente, da gente começar a entender que tem algo errado. A pessoa vai dando sinais de algo que vai muito errado. São sinais sutis, eles começam a ficar em determinados momentos um pouco mais escancarados, mas se a gente só está sob controle das nossas próprias percepções e não enxerga a partir da percepção do outro, que a gente chama isso também de empatia, nós não vamos conseguir perceber não. E é por isso que as célebres frases começam a acontecer. Nossa, mas a pessoa tinha de tudo, parecia ser tão feliz, se matou. Meu Deus, tinha de tudo. Eu lembro que nós ficamos chocados, né, porque saiu na mídia aquela época aquele ator tão jovem, né, que interpretou o Coringa no Batman, né, ele tirou a própria vida, né, e aí a mídia só dava conta, nossa, ele tinha um apartamento maravilhoso, ele tinha uma vida maravilhosa, ele era milionário, ele tinha sucesso no cinema, estava no auge da carreira, porque se matou.
né? Então ele fez também uma navegação profunda dentro daquele personagem, porque todo ator tem que fazer um laboratório muito profundo dos seus personagens. E eu acredito de verdade que alguma coisa deve ter engatilhado, né? E ele entendeu que ele era tão doente quanto o próprio Coringa, por isso ele tirou a própria vida. Ver como as coisas são bem sutis. E aí, assim, né? Às vezes a pessoa, ela tá passando por algumas situações e eu creio também no discernimento, né? Pedir, Senhor, me dá discernimento para eu poder... Tem algo aqui que está me incomodando, algo que não está... o que eu posso fazer? Às vezes conversar com alguém, né? Eu até dizer para essa pessoa, olha, eu estou ficando preocupado e eu acho que nós temos que fazer alguma coisa, nós, né? Então, assim, eu com você, vamos procurar ajuda. Eu vou marcar uma consulta, sim, né? Vamos juntos conversar com alguém para poder entender Exato, isso, Simone, uma o coisa que importante. pode ser feito, porque é atitude também, né? Levar, pegar mesmo pela mão, né? Porque às vezes a pessoa não tem nem energia, às vezes se ela está numa depressão muito, né? Ela não tem nem energia para fazer isso, ela precisa que alguém a leve pela mão. Mas também, por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado também quando a pessoa ela tem um diagnóstico de bipolaridade, né? Porque às vezes todo mundo presta muita atenção ali na depressão, né? Sim. E muitas vezes a pessoa não vai ter energia para certas questões ali, mas a hora que ela sai, que todo mundo, ai, que bom, saiu, eis que acontece algo, né? Então a gente tem que prestar muita atenção quando existe, né, aí uma ideação, ou às vezes também, às vezes tem pessoas que elas chegam até a verbalizar isso, enquanto alguns não, ou tentam verbalizar, e a pouca coisa que fala não tem um acolhimento para isso, já vem uma crítica, eu já passei por coisas mais piores do que essa, eu superei, você... De novo, fecha a escuta. Não dê receitinha, não dê receitinha. Alguém que está triste, alguém que está... Você falou assim, você está precisando orar mais, ler mais a Bíblia, a pessoa não tem energia, ela precisa que alguém ore por ela. É ofensivo, né? Queridos, ofensivo isso, sabe? Eu digo que é muito ofensivo, porque a gente tem exemplos bíblicos, né? Que é mais do que Elias na caverna. Gente, ele queria ir embora mesmo. Não é brincadeira, não. Ele queria morrer. Ele queria morrer. E aí o Senhor mostra para ele que ele não era o único, né? Mas olha, Deus foi tão tremendo com ele, que ele ofereceu uma coisa que ele não tinha no repertório dele, que nós estamos falando aqui. Elias não tinha amigo. Deus falou assim, não, eu vou levantar sim, Eliseu, levantou Eliseu, né, para apoiá-lo, para ajudá-lo, para que ele pudesse modelar Eliseu, né, e como o Senhor amava tanto Elias, né, como ele amava Elias, o Senhor fez tudo isso, né, deu o script do que iria acontecer para que ele não se sentisse mais sem motivação, perdido. Mas olha que coisa interessante na vida de Elias. Alguém que pediu a morte, que queria morrer, não morreu. Ele foi trasladado. Foi trasladado. Como gente, Deus é maravilhoso, né? Olha, né? Alguém verdade. Que assim, né? Acabou, tô sem esperança. Ele estava exaurido, ele estava esgotado fisicamente, emocionalmente. E Deus entendeu tudo isso. Ele precisava descansar, ele precisava se alimentar, ele precisava dormir, ele precisava, né? Mas aí depois que ele foi se recompondo, Deus falou, volta, faz o caminho de volta, né? Porque não é só você, né? Você não, né? Não é o único. Mas assim, eu acho que a gente deve prestar atenção assim, em algumas coisas. Nunca dê uma receitinha fácil. Nunca menospreze o problema do outro. Se para você aquilo está sendo algo simples, né, a questão Exato. Do copo da água, para o outro, se aquilo está sendo tempestade, preste atenção na tempestade do outro e peça para que Deus acalme essa tempestade, esteja perto, né? Então, às vezes, assim, olha, vamos marcar uma consulta. Se a pessoa tem um plano de saúde, utilize o plano de saúde. Se não tem o plano de saúde, vá para as redes públicas, né?
peça encaminhamentos, ou faz ali uma vaquinha, né, junto a algumas pessoas, no sentido assim, olha, vamos socorrer alguém aqui que precisa passar por uma consulta, uma avaliação, para que a gente possa ter ideia, né, do que fazer, se tem que entrar com uma medicação, com um olhar mais profissional sobre essa questão. Então, assim, tome algumas atitudes que possam estar no teu alcance. Eu acho que tem assim, a gente está falando aqui sobre jovens, sobre adolescentes, mas essa questão, ela permeia todas as faixas etárias. Todas as faixas de idade. Todas as faixas etárias. Dão conta também que até, infelizmente, até em crianças. Isso. Então é por isso que a gente não pode menosprezar, Simone, nenhum tipo de detalhe. Às vezes a gente acha assim, nossa, será da minha cabeça? Não é, né? Principalmente nós que somos regidos pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não é, pode ter certeza que não é nenhum tipo de exagero. Se você está sentindo algo recorrente na vida da pessoa, estranho, é importante, né, avisar pessoas próximas a ela, e se ela não tiver essas pessoas próximas de verdade, pegar pela mão, levar, marcar. A gente tem um serviço bem interessante nos próprios CAPs, né? Equipes multidisciplinares que ajudam, que trabalham, os centros de apoio também nas próprias universidades, né? Que são o pessoal que trabalha sendo supervisionado por psicólogos mais experientes, que podem estar ajudando também. Se tiver que entrar com uma medicação, não podemos mais ter preconceito em relação a isso também. Vou tocar numa outra questão polêmica até dentro da igreja, porque o pessoal fala assim, nossa, acredita tanto em Deus, mas tá tomando remédio para depressão, tá tomando anti-ansiolítico. Queridos, a vida da gente não é fácil não, principalmente aqui em São Paulo, sabe? Nós somos totalmente e o tempo todo sendo ativados, desafiados. Vivemos num país onde não existe nenhum tipo de estabilidade e previsibilidade. Vivemos assim numa verdadeira gangorra, numa verdadeira montanha-russa. Isso acaba afetando o nosso aspecto orgânico. Olha, se você não se alimenta bem, você não pode desenvolver um processo de diabetes, um processo de obesidade. E se você está com a mente totalmente ativada o tempo todo, em estado de alerta, num estresse maluco, como se você tivesse que enfrentar um leão o tempo inteiro, o que isso vai acarretar no teu orgânico? Vai desequilibrar, né? Você vai entrar em desequilíbrio. E os medicamentos, eles ajudam a retornar esse equilíbrio. Nunca ele sozinho, né? Lógico. Você tem que vir com toda essa rede de amparo e de apoio, mas a gente não pode mais ter preconceito em relação a isso e não menosprezar os pequenos sinais. As pessoas dão sinais, gente. Não deveria ser surpresa para nós quando a pessoa realmente tira a sua própria vida. É muito forte isso que eu estou dizendo para vocês, mas é a pura realidade. É porque sinais não foram, né? Não é que eu não digo percebidos, mas nós não ficamos atentos e menosprezamos. Por quê? Porque julgamos. O julgamento é uma coisa terrível que a gente pode ter em relação ao outro. A gente julga, a gente fala assim, não, isso é frescura. Imagina, isso passa. Vai passar não. Ninguém entende a dor do outro. O único que tem condições de entender a dor, a minha dor, a tua dor, é Jesus Cristo. Mais ninguém. E é muito importante isso, né? Nunca despreze aquilo que a pessoa está te colocando, porque às vezes até para ela chegar e se abrir, falar, já é difícil, não é fácil. E se isso não é respeitado, né, assim, para com frescura, onde já se viu, né? Olha, Deus pode te castigar por isso, às vezes a pessoa fala e depois você chega e fala, olha, você comentou, você disse isso. Ah, não, eu estava brincando, Peraí, não, isso daqui é uma brincadeira com um assunto muito sério. Que tipo de brincadeira é essa? Isso não é brincadeira, né? Então, cuidado quando você ouve alguma coisa e principalmente quando você já está em contato com uma pessoa que já tentou algo e foi frustrado, né? Fez alguma tentativa
e graças a Deus, né, não deu certo. E aí você, não, pronto, já levou um susto, aprendeu a lição. Tá querendo chamar atenção, tá querendo, não é por aí, né? Não leve a coisa para esse tipo de interpretação, porque isso não ajuda, né? Então, assim, opa, peraí, não, isso é sério. Brincadeira, a gente pode brincar com muita coisa, mas com esse tipo de brincadeira não é uma brincadeira saudável, né? Não é uma brincadeira que vamos rir disso, não, peraí, isso é sério, né? Então, se a pessoa já teve uma tentativa, se ela está dizendo, olha, eu estou pensando, né? Nunca pense que aquilo é algo para chamar atenção, né? É algo, a pessoa está falando algo ali e eu devo prestar muita atenção nisso, eu devo pedir ajuda para poder dar conta disso, criar uma rede de apoio. Porque às vezes eu percebo assim, olha, eu sozinho não vou dar conta disso, mas não é porque eu estou dizendo, olha, eu não consigo dar conta disso, que eu não posso pedir ajuda de outras pessoas para estar comigo, né, nesse sentido. Exato. E uma coisa também, né, Simone, que eu acho que a gente precisa também estar atenta, né, quando se forma a rede de apoio. A pessoa tentou uma vez, você tem razão, não significa que ela não vai tentar mais. Ela pode até estar esperando uma nova oportunidade, né? E às vezes ela cria até mecanismos para disfarçar o estado dela, né? Para que as pessoas nem percebam mais as coisas que estão acontecendo. E aí o que isso vai gerar? Pessoa que mora sozinha, que está tendo todo esse enfrentamento, a gente tem que pensar que nós vamos ter que tirar remédios dali, objetos cortantes, nós vamos ter que tirar produtos tóxicos, às vezes até produtos de limpeza, porque isso pode gerar de fato potenciais para que ela tire a sua própria vida. Isso é muito sério. E às vezes as pessoas menosprezam isso também, né? Já tomou uma vez e ainda deixa de bandeja algumas coisas para ela, à disposição dela, que ela vai tentar. Às vezes a pessoa não vai poder estar sozinha, então a gente vai ter que fazer ali um rodízio de amigos, né? Olha, quem é que vai estar essa noite ali, quem é que vai estar junto, e vamos em busca de ajuda profissional. Lembrando, gente, que remédio não tem a pílula mágica, mas assim, também nunca vá na receita do vizinho. Cada situação é uma situação que tem que ser avaliada pelo profissional adequado. A medicação é algo sério, não suspendam medicação. E assim, antidepressivo, o que acontece? Ele não tem o efeito de um analgésico. O analgésico, que é um remédio para dor, você toma dali 20 minutos, meia hora, 40 minutos, já faz efeito naquela dor que você está sentindo. Sim. Um antidepressivo, não. Ele demora dias, semanas para começar a fazer efeito. Você precisa ir tomando ele, você vai passar por aquela fase ali dos efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais, eles são transitórios e às vezes assim, custo e benefício, vale a pena aguentar um pouquinho o desconforto do efeito colateral, mas logo vai sentir os benefícios que o remédio pode estar trazendo. Então assim, mas eu estou tomando e não estou sentindo efeito. Vai ter que continuar tomando para esse efeito ser produzido a contento. Às vezes tem um momento de calibragem da medicação, porque você parte, o médico ele parte do pressuposto, o paciente tem essa queixa, tal. Ele começa com uma medicação, ele precisa ir observando como que aquela medicação vai reagir no corpo daquela pessoa, porque às vezes aquela mesma medicação para um outro paciente com o mesmo diagnóstico teve um efeito diferente. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração. Então às vezes tem um momento de calibragem, às vezes vai ter que acrescentar um remédio, aumentar a dose. E às vezes até mudar a medicação. Mudar a medicação. Então isso faz parte, mas é algo necessário. Então a gente tem que ter muita cautela
em relação a isso. E aí tá, fez efeito, nossa, eu já estou me sentindo melhor, tal. Não preciso mais da medicação porque eu estou bem, eu emocionalmente meu humor está mais estável, tá? Vou parar. Não faça isso. Não seja imprudente, porque tem que ter o desmame, né? Isso não pode ser feito de forma abrupta, não pode ser feito de forma inconsequente. E nós, como igreja, como equipe de apoio, a gente tem que ter consciência sobre isso e não ficar questionando a fé da pessoa, porque se ela tivesse fé em Deus, ela não estaria tomando a medicação, como você já colocou. Exato. E não é nada disso, gente, porque nós somos afetados, nós seres humanos, nós somos afetados pela queda. E o nosso emocional também. Deus, Ele é o Senhor do nosso emocional? Com certeza, Ele não é o Senhor só do nosso espírito, mas da nossa alma, do nosso corpo, do nosso intelecto, de tudo que somos, pensamos, fazemos, agimos. Deus, Ele é o Senhor no meu todo, né? E eu tenho que me render em tudo que sou a Deus. Claro que Deus, Ele cura, e eu não tenho dúvidas sobre isso. Creio no poder milagroso de Deus na vida de qualquer pessoa, e qualquer que seja o mal, seja no corpo, seja na alma, eu creio que Deus pode curar. Mas eu creio também que nós temos que nos submeter àquilo que Deus escolhe fazer na nossa vida. Porque muitas vezes a gente vai ter que passar por um processo, por um tratamento, e Deus vai nos dar graça para passar por aquilo, e ainda bem que temos acesso, né, a isso. Então eu acho que a gente tem que ter essa consciência e essa responsabilidade, né? Então cuidado quando você vai levar uma palavra para a pessoa, leve uma palavra de ânimo, de incentivo dentro da palavra de Deus, mas com responsabilidade, né? Não vá lá, olha, dá um passo de fé, pare de tomar, decreta a tua cura. Não. Porque isso só vai reforçando, sabe o que? Na verdade, um aspecto muito importante que acontece nas pessoas que têm ideação suicida. O que tem na ideação suicida? A desistência. Eu quero acabar, eu quero pôr um ponto final. E aí, todas essas ações, elas só vão reforçando o que? O processo de desistência. Por exemplo, até quando deixa o remédio, e aí vem um outro, né, que eu já vi esse cenário muitas vezes, não, aleluia, glória a Deus, tem que deixar mesmo. É uma irresponsabilidade que não tem tamanho sobre isso. Por quê? Porque você está reforçando já um processo que existe na vida da pessoa, que eu desisti. E ela quer dar conta de acabar. E até no processo das acabativas da vida da gente, a gente tem que entender que não existe uma solução mágica para os nossos problemas. E quando você vai trabalhando isso com a pessoa e na rede de apoio você consegue trabalhar com ela, não, resista. Resista, a gente está aqui para o que der e vier. Nós estamos com você. Aí a pessoa começa a entender, poxa, é verdade, eu tenho que perseverar, eu não posso desistir. Porque esse é o grande embate da ideação suicida também. Ela quer desistir. E aí, lógico, você reforça a desistência do remédio, não incentiva ela a prolongar, não incentiva ela a ter perseverança em relação ao tratamento, principalmente quando ela se vê, né, entre aspas, melhor, porque ela não está melhor ainda. A gente sabe que tem processo de recaída, né? Enfim, a gente só pode trabalhar com apoio e reforçamento para que não haja a desistência. Muitos comportamentos que nós adotamos às vezes levam a pessoa também a querer desistir. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Existem, né, situações, às vezes a pessoa está passando por uma perda difícil e lidando com uma tristeza e ela precisa de aconchego naquele momento de caminhada. Então, às vezes, algumas situações que a gente... E principalmente, eu acho assim, ter uma conversa muito franca. Olha, a gente está aqui investindo numa amizade, a gente tem visto essa possibilidade no nosso relacionamento de ser franco. E sejamos francos, se acontecer alguma coisa, se um pensamento
difícil passar pela nossa cabeça, se o sofrimento que às vezes a gente estiver enfrentando, porque a vida humana ela é permeada de sofrimento, não só de sofrimento, mas o sofrimento ele faz parte da vida, mas a forma de eu reagir, se aquilo eu perceber que está assim me levando a uma dor muito difícil de lidar com ela, eu sempre franca, olha, sabe aquele momento que eu preciso de você, eu estou ligando agora e dizendo, eu estou precisando de você agora. Né? Não é virar dependente do outro, né? Numa dependência emocional, sim, não é isso, mas olha, eu estou precisando, porque às vezes assim, oi, tudo bem, oi, como vai? Ah, não, tá tudo bem, não está tudo bem. Né? Hoje eu preciso. Algumas pesquisas mostram, né, que você se fazer presente no momento em que a pessoa ela está tendo uma ideação suicida e indo para já uma fase de planejamento e execução, se você se faz presente, né, ou por um telefonema ou presencialmente, 8 minutos faz a diferença entre a vida e a morte. Você vai tirando o foco da pessoa, né? Quantos testemunhos nós já podemos tomar contato? Que a pessoa já estava com tudo prontinho realmente para tirar a própria vida. E ouviram, né, mensagens, ouviram testemunhos, né, através da TV, do rádio, né? Lógico, nós entendemos que Deus prepara aquele momento especial, mas Deus pode preparar a tua vida também para esses momentos especiais. E como é bom a gente entender que a gente foi agente de Deus, né, para que aquela transformação na vida da pessoa acontecesse, né? Então, de fato, é presença. Não à toa que a gente vê até nos filmes, por exemplo, né? As pessoas estavam prontas para acabar com a sua própria vida e aparecem aquelas pessoas, né, próximas às pontes, próximas aos desfiladeiros, para fazer a pessoa entender, olha, peraí, ainda vale a pena, não desiste não. Não tenta acabar com a sua dor desse jeito. Hoje não, né? Agora não, né? Então isso pode fazer a diferença, né? Eu acho que tem números que a gente pode ligar, né? O CVV, né? O CN, tem algumas siglas que agora eu não me lembro, mas esses centros de valorização da vida, numa hora de desespero, é alguém que vai estar ali, né? Te ouvindo. Exato. Né? Então, tenha isso, né? Tenha ali para situações de emergência. Mas, assim, algumas coisas que eu acho que é importante, né? A Marilene falou aqui sobre, infelizmente, crianças, né, que deveriam estar sendo cuidadas, amparadas, já estão enfrentando sofrimentos. Automutilação. Preste atenção nisso. Dentro das escolas. Quando começar com alguns sinais que precisam ser vistos, né, e considerados. Um sinal muito importante, tá, Simone? Porque eu também atuo, né, dentro de educação. E um sinal muito importante, quando a gente começa a perceber, aí eu dou um recado até para as professoras, começa a perceber que está um dia quente, a criança insiste em vir com blusa comprida, de manga comprida. Olha, né? pode começar a abrir um alerta, tá? Alguns às vezes querem esconder o seu corpo por conta de se sentirem diferentes, por conta de serem obesas, mas a gente começa a entender que existem algumas coisas complicadas. Eu já tive várias experiências de chamar, lógico, discretamente, do tal, e convidar, olha, deixa eu ver, por que você tá usando essa blusinha com esse calor? Vamos refrescar, vamos tirar essa blusinha. E aí você vê os inúmeros cortes no braço da criança, ter que chamar pais, ter que trabalhar isso, porque, lógico, esses cortes, eles não são ainda,
eles não são suicídio, veja bem, mas é ideação suicida, porque ela só não se suicidou ainda porque não teve coragem para fazer isso, mas aqueles cortes são para aliviar a dor que ela está sentindo. É por isso que ela corta, porque ao sentir a dor ela está sentindo um alívio dos processos que estão muito complicados na cabeça dela para ela entender, para ela vivenciar, né? E precisa de ajuda. Então aí vemos crianças, adolescentes, a gente vai vendo na fase adulta coisas que vão acontecendo. Às vezes a pessoa ela começa a viver uma vida flertando com a morte. Sim. Né? Sempre se colocando em situações de risco, de perigo. Eu acho que isso é um alerta para se perceber. Mas assim, uma coisa que eu gostaria de falar é assim, mulheres que estão entrando na menopausa, né? Ali a mudança hormonal, né? Muitas vezes começam a sentir algumas coisas e não é raro ter uma ideação suicida, mas por conta hormonal, e isso precisa ser cuidado. Isso precisa ser fale com teu médico. Talvez você precise ser avaliada por um psiquiatra ou um processo psicoterápico. Tudo isso vai ser importante, tá? Então, assim, nessa fase, às vezes acontece, e muita coisa está acontecendo na vida da mulher. Não é só a questão da menopausa, mas acaba culminando na menopausa, aí essa questão hormonal, mas aí ela está vivendo a síndrome do ninho vazio muitas vezes, porque os filhos saíram. Muita coisa está parando, né? Muita coisa está parando na vida dela. O relacionamento às vezes está em crise, ela se dá conta assim, puxa vida, a vida está passando muito rápido, agora não tem mais isso. Então assim, algumas coisas que podem passar pela cabeça, né, nessa situação, então assim, peça ajuda. Né, converse com o seu ginecologista, fala assim, olha, eu estou sentindo aqui algumas coisas, eu preciso de ajuda, peça encaminhamentos com urgência, né, eu costumo falar, para que você possa ser avaliada e perceber tudo isso. Não só mulheres, mas homens também, né, às vezes enfrentando a viuvez, chegam em casa e de repente um vazio, os filhos não estão mais lá, a esposa não está, e aí assim, já não está naquela, se aposentou e agora parece que a vida 24 horas é uma eternidade para se passar. E, então assim, peça ajuda. Se você percebe assim que a sua vida ela deu uma mudada e que você se percebe assim sem significado, sem propósito. Nenhuma vida é sem propósito, né? Nenhuma vida é sem significado. Toda vida é valiosa e preciosa, e não importa a idade ou a fase da vida que você esteja. Então não se esqueça disso, né? É importantíssimo a gente também explorar essa questão, né, Simone? Porque uma vida sem propósito é algo muito, mas muito doloroso também para essa pessoa. Quando ela se dá conta de que muitas vezes, né, ela não gastou o tempo dela entendendo, né, qual é o grande chamado, qual é a grande missão, qual é o grande propósito que ela tem sobre essa vida, né? Todos nós temos um propósito, nós não estamos aqui à toa. Eu acho que quando a gente consegue levar também a pessoa que está com ideação suicida a ela começar a entender qual é o propósito dela e o quanto ela é importante, isso devolve para a pessoa o sentido da vida, né? Porque, de novo, essas distorções que ela vai fazendo começam a dar para ela um esvaziamento desse sentido, um esvaziamento desse propósito. E a gente, quando está próximo, a gente está lá ajudando a encher, né? A encher, a fazer essa pessoa, de fato, tomar contato com o real propósito da vida dela. Ressignificar. Então, assim, nesse sentido, Deus, ele é expert em reescrever histórias. Não importa se você fez escolhas erradas,
né? Ninguém acerta sempre, né? Se você hoje vive uma vida de arrependimento, de remorso, né? Que fique se corroendo, né? Quer dizer, o arrependimento, ele pode não ser uma sensação agradável, mas ele nos leva a reconectar, a corrigir a rota. Saia do remorso e venha para o arrependimento, né, nesse sentido. E Deus, ele nunca desiste de quem se arrepende. Né? Exato, ele está ali para dar um novo significado. Não, eu tinha que ter feito isso lá atrás. Nossa, para eu me relacionar com Deus, eu tenho que melhorar, não aguento melhorar. Não, vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está, com a angústia que você está, com a dor que você está, com o sofrimento que você tem. Vem com isso. Simone, a minha bagagem é difícil, a minha bagagem é pesada, é complicada. Vem com essa bagagem e entrega essa bagagem para Deus. Né? Porque o fardo de Jesus é leve. Leve e suave, né? Ele diz assim, me dá isso daqui, isso eu consigo carregar. Você não precisa carregar, você sozinho, isso tá pesado demais para você, isso está te impedindo a caminhada, isso daqui não vai deixar você chegar adiante. Mas se você der para mim, eu sei onde colocar isso, eu sei o que fazer com isso. Vem, né? Vem para a caminhada, se envolva, né? Porque às vezes a pessoa ela não vai vendo perspectiva, né? Eu sei, tem hora que falta energia, tudo fica cinza, o colorido se apaga, mas se achegue a Deus, né? Ele que fez o arco-íris, Ele que fez a natureza, Ele que fez tudo que há, né? E até a gente, né? Dentro das nossas igrejas, dentro das nossas famílias, né? Como é bacana essa questão de poder ser o agente que vai também proporcionar essas novas perspectivas, né? Então vale a pena aqui também a gente acrescentar que a gente pode ajudar a transformar o ambiente da pessoa, as vivências da pessoa, o lazer dessa pessoa que às vezes está, né, esquecido, né? Envolver essa pessoa também, inclusive, nas atividades físicas, né? Nem que seja uma simples caminhada, trabalhar, ajudar essa pessoa a trabalhar a sua própria alimentação, porque a gente sabe também que a carência de muitos nutrientes, né, de vitaminas, vitamina D, né, porque precisa, olha, gente, nossa, vitamina D é de dado, vida. É vida, precisa, vitamina D é vida, né, e a gente, principalmente nós aqui paulistanos, né, a gente peca muito nisso, porque a gente vive enjaulados dentro dos apartamentos, dentro das salas comerciais, dos escritórios, a gente não vê sol, né? E aí a gente vive sempre naquela, né? De estar repondo vitamina D. E quando a pessoa, né, tá com uma cronicidade de vitamina D, além da fadiga, né, além do desânimo, vem também a tristeza. É potencial para a gente ter aí, de novo, criar distorções a ponto da pessoa não conseguir enxergar as coisas adequadamente. Então, assim, sim, faça um check-up. A vitamina D é extremamente necessária. A vitamina B12. Isso, B12. Precisa, necessita. E às vezes a pessoa tá lá no antidepressivo e as vitaminas lá embaixo. Não vai adiantar. Exato. Né? Não Por isso vai. que um check-up completo é muito importante mesmo, porque você tem que ver tudo. Né? Eu sempre gosto, né, de pensar nessa perspectiva, que nós somos como um banquinho, sabe? Que um banquinho é feito de 3 perninhas, basicamente, né? Eu diria que uma dessas pernas é o físico, a outra é o emocional e a outra é o espiritual. Se uma dessas perninhas não cumpre a função para a qual ela foi chamada, esse banco ele fica bambo. Ele não cumpre a função para a qual ele foi criado. Assim somos nós também. Não cumprimos, né, a função de maneira integral para a qual nós somos criados. Então a gente tem que dar uma atenção para essas 3 áreas, né? E eu gostaria, né, de desafiar você a curtir esse conteúdo, a compartilhar, né? Vai lá, clica, curtindo, comenta, compartilha, abençoa outras pessoas através desse conteúdo. Mas eu gostaria de também fazer um outro desafio para você que nos
assiste, que nos ouve, né? Eu quero te fazer um desafio. Se você frequenta uma igreja, comece a ir para a tua igreja de uma forma diferente, né? Assim, ó, eu vou chegar 10 minutos antes do culto começar, né? Eu vou cada domingo sentar num lugar diferente. Ótimo. Né? E eu vou ficar uns 15, 20 minutos depois que o culto terminar. Ah, mas o almoço... Olha, ninguém vai morrer de fome. Eu vou começar a conversar com as pessoas. Perguntar o nome, como é que foi a semana, né? Oi, fulano, tudo bem? Qual é seu nome? Você já vem aqui nessa igreja faz tempo, né? Porque às vezes você vai ter... Nossa, eu frequento aqui há meses, há anos. Nossa, eu nunca te vi aqui, nunca... Gente, ó, né? Ó, vergonha alheia. Vergonha alheia. Então, né? Pergunta o nome. Tudo bem? Você tem algum motivo de oração que eu possa estar orando por você? Leva uma agendinha, coloca lá. Coloca o seu telefone, né? Porque isso é tão pouco, mas isso pode fazer a diferença. No outro domingo, vai, senta no outro lugar, olha, aí você viu a outra, oi, tudo, olha, eu tô orando por você, né? Eu tô orando por você. Gente, isso faz uma diferença. São maneiras ótimas da gente criar conexão também. Sim. E dar ao outro aquele sentimento que, tipo, olha, me acolheram, se importa comigo. Alguém me viu. Eu não existo. sou invisível. Eu existo. Né? Então, gente, isso é o mínimo. Então, assim, ok, eu tenho que ir para casa, eu tenho que fazer as minhas coisas, eu tenho uma semana para organizar. Sim, mas se você colocar isso como investimento, você vai estar recebendo e você vai estar dando algo que você não tem ideia da dimensão disso. E uma simples ação, e você vai ver o quanto você vai ser abençoado por fazer isso. Então eu gostaria de te desafiar a fazer isso, a olhar, a dizer para a pessoa, tudo bem, olha, meu nome é Simone, prazer em te conhecer, eu já tenho te visto aqui, mas eu não sei ainda o teu nome, como é que você se chama, você entendeu? Você não está pedindo o CPF, o RG, você não está pedindo a conta bancária da pessoa, não, você está pedindo ali, né, o nome, o telefone, não é para ficar pendurado no telefone, né, não é, mas às vezes mandar uma mensagenzinha, olha, tudo bem, espero que a sua semana seja uma semana de bênçãos, no domingo a gente se fala, né? São pequenas atitudes. São pequenas atitudes, porque na verdade, Simone, as pessoas nem estão esperando grandes atitudes da gente, mas são esses pequenos gestos que fazem a gente lembrar de que a gente não está sozinho, né? Que nós podemos, que nós fazemos parte de um lugar, somos vistos, somos lembrados e a nossa presença é desejada novamente. Isso é valioso. Isso a gente só consegue dentro do corpo. É dentro do corpo que existe vida. Sim. Existe essa possibilidade. Então temos que fazer. Vamos começar com o mínimo, né? Onde moramos, muitas vezes cumprimentando as pessoas, dando um bom dia, né? Até lembro, recentemente eu entrei no elevador do prédio onde eu moro e peguei o elevador, ele desceu e parou num andar e entrou uma moradora que eu já conheço, assim, não tenho muita intimidade com ela, mas conheço, e eu percebi assim que ela não estava bem, né? Eu percebi que ela tinha chorado, ela não estava bem, aí ela entrou, aí eu, né, cumprimentei, oi, tudo bem? Falei, tá tudo bem com você? Persisti, né? Aí ela olhou pra mim, ela começou a chorar, ela falou assim, meu cachorro morreu. Na hora eu fui e abracei ela. Eu abracei, eu falei, meus sentimentos, porque quem tem pet, quem tem cachorro sabe como dói, né? Quando eles morrem. Aí eu abracei ela e eu falei assim, eu sinto muito, né? Que pena, né? Ela falou, ele morreu. Eu falei, como é que tá o outro cachorro? Porque eram dois, né? Ele tá... Eu tô indo até lá na veterinária para pegar um remédio, para... Aí quando a gente chegou no estacionamento, a hora que abriu, uma outra moradora olhou para ela e falou assim,
tá tudo bem? Aí ela também falou, ai, meu cachorro, ela foi e abraçou. Foi tão assim instintivo, né? E aí ficamos ali as três, assim, um pouquinho ali, dando, eu e a outra dando ali uma atenção para ela, né? E depois eu peguei e mandei uma mensagem no WhatsApp dos moradores para ela, né? Passou uns dias, eu falei, como é que você está? Né? Como é que tá a família? E o outro cachorrinho, como é que tá? Aí ela falou assim, nossa, mas vocês são luz mesmo, né? Como vocês são acolhedores. Gente, algo tão simples. Exatamente. E olha, a gente volta de novo, né, naquela retórica, né, Simone? Qualquer outra pessoa ouvindo a gente conversar sobre isso, né, porque a gente tá falando aqui luto de pet, né? As pessoas falam assim, ah, mas o mundo tá perdido mesmo, né? Cachorro. De novo, se você não tem empatia, você não cria conexão com a pessoa, né? Você não vai entender que aquele bichinho de estimação era muito importante na vida do outro, né? E quantas coisas as pessoas trazem para nós, e de novo, às vezes a gente não critica, não fala nada, mas o nosso pensamento tá ali, ai meu Deus, que besteira que eu tô ouvindo, né? Então isso são maneiras veladas também da gente não se importar com a dor do outro. Isso é muito sério. E olha, respeito pela dor é algo assim tão necessário, porque quem já sofreu, quem já teve dor e precisou ser acolhido, sabe da importância disso, né? De ser esse canal de bênção, de ser o braço de Deus para outra pessoa. Então que possamos ser esse braço de Deus para acolher e abraçar quem está passando por um sofrimento. Às vezes a gente não tem ideia da dimensão de um gesto nosso, né? O quanto aquilo pode ser significativo na vida de uma pessoa. A eternidade vai revelar muita coisa. Vai. Muita coisa que fizemos e muita coisa que poderíamos ter feito. Eu acho que isso é difícil, né, Marilene? É difícil. Isso é difícil, né? Mas vamos aguardar, né, Simone? Vamos aguardar, realmente que possamos ser esse braço. Então, ó, estou desafiando vocês a fazerem isso, tá certo? Marilene, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu sei que é um assunto extenso, difícil, sim, tanta coisa que a gente precisa falar, orientar, né? Sobre essa questão do suicídio, mas você gostaria de falar mais alguma coisa? Com certeza, Simone. Olha, eu acho que o grande desafio é a gente fazer o que a gente acabou de fazer agora, né? Mesmo assim, a gente pode sorrir. Mesmo assim, a gente pode falar também de coisas alegres. Por quê? Porque é vida. Essa é a grande antítese desse assunto. Nós não precisamos, né, falar nas nossas igrejas de maneira triste, de maneira velada, de maneira já até enlutada muitas vezes. Eu vejo que as pessoas, quando elas vão falar de morte, vão falar de suicídio, de ação suicida, né, já colocam um manto negro sobre o assunto. E isso é um sinal, é um preditor do quanto nós estamos distantes de verdade de trabalhar de maneira mais eficaz esse assunto. Apesar de ser uma antítese o que eu vou falar agora, se nós estamos aqui é porque nós acreditamos na vida. Sim. Nós estamos, é o que eu gosto sempre de falar, né? Nós estamos prontas para viver. Isso é importante demais. Esteja pronto para viver, esteja pronto para ajudar, para ter empatia, para se colocar de verdade no lugar do outro, tentar entender a dor do outro para poder ajudá-lo, porque é só indo até a dor do outro que a gente pode de verdade ter, né, uma ação eficaz sobre a vida da pessoa, tentando entender, tentando escutar, tentando acolher, tentando ser presente, tentando fazer com que a pessoa sinta a sua existência também, a sua importância, o seu propósito nessa vida. Acho que quando nós conseguimos reforçar toda essa condição, nós podemos ser melhores e mais úteis para as pessoas. E dentro das nossas igrejas, acho que a gente explorou bastante isso aqui hoje nesse podcast, de verdade, o acolhimento, né? Essa questão de poder abraçar, de poder se importar com as pessoas, fazer com que a presença dela
seja notada na igreja, que ela não seja mais um domingo, mais um dia na semana, que ela entra, ela sai e ela não é percebida. Ser ignorado é o pior sentimento que uma pessoa pode conviver. E eu acho que a gente tem muita coisa para fazer dentro das nossas igrejas, dentro das nossas famílias, nos nossos locais de trabalho, em qualquer lugar. A gente pode prestar esse apoio para a pessoa, estando sensível e escutando a pessoa de verdade. Vamos, bora fazer tanta coisa que podemos, né? Começar com simples gestos, né? Que isso vai se multiplicar, pequenas ações, né? Que vão se transformar em tantas coisas, alcançando tantas vidas. Então, bora fazer isso? Marilene, deixa aqui os seus contatos, né? A sua rede aí de Instagram, enfim, pode estar colocando aqui para o pessoal que quiser te acompanhar, quiser mandar uma mensagem. Tá ótimo, queridos. Olha, eu tenho, né, o Instagram, Mari Souza, né? Você pode deixar uma mensagem lá para mim, me acompanhar. Eu tô fazendo uma remodelação, na verdade, nas minhas mídias, né? E o meu WhatsApp, para quem quiser realmente enviar mensagem, posso até demorar um pouquinho para te responder, dependendo das demandas, né, do dia, mas o meu WhatsApp é 991526532. Você pode entrar em contato comigo, sim, vai ser um prazer poder em algum momento te ajudar, a gente trocar alguma palavra de encorajamento, de amor, de carinho, ou porque simplesmente você quer dar um oi, não tem problema. 11, né? Isso, 11 99 152 6532 e no Insta, Mari Ramos Souza. Isso. Querida, ai, brigadão, um prazer enorme, Simone, foi bom demais. Que coisa boa, Mari, muito obrigada. Obrigada, Simone, também pela oportunidade muito aqui de poder obrigada, assim, aprendi muito com você, adoro aprender com elas e hoje estou aprendendo com você. Que Deus continue te abençoando. Mande um beijo, um abraço apertado lá pro teu querido, pro teu capitão. Meu capitão. Ela tem um capitão, gente. Então mande um abraço para ele. Ele é muito querido, né? O pastor Carlos, que o Senhor continue abençoando. Ainda bem, continue amando muito, viu? Tá certo? Joia, querida. E você que nos acompanhou, que Deus te abençoe e que, de fato, né, se você está passando por um vale difícil, busque ajuda, né? Vai atrás, você é precioso, é preciosa e queremos conhecer você, queremos ouvir você e queremos a tua vitória, a nossa vitória também, tá bom? Então Deus te abençoe.